Então, meu namorado Marcelo acabou de me dizer que eu estou morta para ele, porque eu não quis dar meu salário inteiro para ele comprar um Dodge Challenger chique que ele tá obcecado. Faz meses. E quando eu digo salário inteiro, é literalmente cada centavo que eu ganho como técnica em farmácia. Que não é exatamente uma fortuna, mas é o meu dinheiro que eu conquisto trabalhando 40 horas por semana, lidando com seguradoras e clientes irritados que me culpam pessoalmente quando os remédios custam caro demais. Mas isso nem é a pior parte. Esse palhaço absoluto foi pra internet e fez um post viral me chamando de garimpeira falida. O que não faz sentido nenhum porque é ele que tá exigindo meu dinheiro. E agora metade da internet acha que eu sou uma namorada terrível que não apoia os sonhos do cara. O post viralizou loucamente no Facebook e Instagram, e gente do meu trabalho viu. Minha colega Elisa me mostrou durante o almoço no CVS, e eu quis me enfiar debaixo do balcão da farmácia e sumir para sempre. Quando tentei me defender nos comentários, explicando que eu tenho aluguel e sabe, preciso comer de vez em quando, Marcelo surtou total. Ele me ligou enquanto eu reabastecia remédios e disse que era melhor eu apagar meus comentários e parar de fazê-lo parecer ruim. Senão ele vazaria capturas de tela das nossas conversas privadas por texto. E eu tô falando de coisas privadas. Mensagens íntimas, fotos, conversas sobre o drama familiar com o divórcio dos meus pais. Tudo de pessoal que eu já compartilhei com ele. Ele disse que era melhor eu fazer o que ele mandava, senão todo mundo ia ver exatamente que tipo de pessoa eu sou de verdade. A raiva pura que eu senti ouvindo aquelas palavras enquanto tô ali de uniforme, tentando manter a voz baixa para clientes não me ouvirem tendo um colapso perto das máquinas de pressão arterial. Quem faz isso? Quem ameaça alguém que diz amar com humilhação e vingança basicamente? Tive que me desculpar e ir pro banheiro dos funcionários, só ficando ali tremendo de raiva. E a mãe dele mesmo, teve a ousadia de me mandar mensagem no Facebook dizendo que eu trouxe toda essa bagunça pra mim mesma por não ser solidária o suficiente com os objetivos do filho precioso dela. Ela escreveu um parágrafo enorme sobre como uma mulher de verdade se sacrifica pelo homem e como ela tá decepcionada com minha atitude. Tipo, senhora, seu filho de 32 anos tá tendo chiliques, porque a namorada não vai se falir pelo carro da crise de meia-idade dele. Beatriz realmente teve a audácia de me dizer que na idade dela, as mulheres sabiam colocar os homens em primeiro lugar. Senhora, isso é 2025, não 1955. Marcelo tem postado atualizações sobre como me colocou no meu lugar e como as mulheres hoje em dia não entendem lealdade. Os amigos dele comentam com emojis de fogo e me chamam de nomes que eu não vou repetir aqui. Enquanto isso, tô recebendo mensagens de estranhos aleatórios dizendo que sou egoísta e não mereço ele. Uma garota literalmente escreveu que eu devia ser grata por qualquer homem querer me incluir nos sonhos dele. Os comentários me deixam doente, mas não consigo parar de ler. Aqui vai o que realmente me pega. Esse carro custa $48 mil. 48 mil. Ele espera que eu dê meu salário de novembro, de dezembro, provavelmente de janeiro e fevereiro também, para ele rodar por aí se sentindo um herói de ação. Quando eu destaquei que tenho empréstimos estudantis, seguro do carro, compras de mercado, e assim, minha metade do aluguel do apartamento que dividimos. Ele disse que esses eram problemas meus para resolver. O cara que dorme na minha cama toda noite e come as compras que eu faço me disse que minhas despesas básicas eram problemas meus enquanto exigia que eu bancasse o brinquedo dele. Eu ganho $32 mil por ano antes dos impostos. Ele quer que eu dê mais do que eu ganho em mais de um ano, para ele ter um carro mais rápido que o do amigo Gustavo dele. Tô com Marcelo há 2 anos e 3 meses exatos. Nos mudamos juntos na primavera passada quando o contrato dele acabou e o meu também. As coisas não eram perfeitas, mas eram decentes o suficiente. Ele ganha uns $55 mil, que é mais que eu. Mas aparentemente não basta pro carro específico que ele quer agora imediatamente sem planejamento ou economia. A obsessão toda começou em setembro quando o amigo Gustavo comprou um Camaro vermelho chamativo e de repente Marcelo decidiu que o carro dele era vergonhoso e abaixo dele. Ele começou a passar literalmente horas toda noite online olhando anúncios de carros e me mostrando fotos dessas máquinas caras como se eu devesse ficar animada em me endividar por elas. Ele interrompia meus programas favoritos para mostrar mais um anúncio e ficava irritado quando eu não compartilhava o entusiasmo. Quando eu sugeri talvez poupar primeiro ou olhar opções usadas certificadas que não exigissem minha contribuição financeira inteira, ele ficava chateado e dizia que eu não entendia a visão dele. A visão dele aparentemente requer meu salário inteiro, enquanto ele guarda o dinheiro dele pro que quiser. Ele me disse que casais de verdade fazem sacrifícios pela felicidade um do outro, mas de alguma forma todos os sacrifícios deviam vir de mim. Na semana passada ele começou a ficar mais agressivo. Ele trazia o carro todo dia, durante o jantar enquanto assistimos TV, quando eu me arrumava pro trabalho de manhã.
constantemente falando como esse carro mudaria a vida dele e o faria se sentir confiante e bem-sucedido. Ele disse que merecia ter coisas legais depois de trabalhar tanto e que eu devia querer ajudar a fazer isso acontecer. Quando eu destaquei que eu trabalho duro também e mereço ter minhas necessidades básicas atendidas, ele disse que era diferente porque a carreira dele tem mais potencial e meu emprego de técnica em farmácia é só algo que eu faço até achar algo melhor. Exceto que eu gosto do meu emprego e sou boa nele e não estava procurando algo diferente até ele decidir que minha carreira não era impressionante o suficiente para importar. Quando ele me mostrou essa calculadora de financiamento onde já tinha planejado exatamente quanto dos meus salários dos próximos meses ele precisaria, ele tinha tudo calculado como se eu já tivesse concordado com esse acordo insano. Quando eu disse absolutamente não, ele ficou com aquela cara como se eu o tivesse insultado pessoalmente. Foi aí que ele disse que eu estava sendo egoísta e não solidária e que talvez precisasse reconsiderar nosso relacionamento inteiro se eu não estivesse disposta a investir no nosso futuro juntos. Nosso futuro aparentemente sendo definido como ele tendo um carro legal enquanto eu como miojo por 6 meses. Tentei explicar que só os pagamentos dos meus empréstimos estudantis são $400 por mês e se eu não pagar o seguro do carro, não posso dirigir legalmente pro trabalho, o que significa que não posso ganhar o dinheiro que ele quer que eu dê. Mas ele só ficava dizendo que eu estava dando desculpas e não pensando criativamente em soluções. A solução criativa dele era eu pedir dinheiro pros meus pais ou pegar turnos extras ou vender algumas coisas minhas. Meus pais já me ajudam com os empréstimos estudantes às vezes quando as coisas apertam. Eles não são gente rica que pode simplesmente dar milhares de dólares para o namorado da filha comprar um carro. Que coisas eu devia vender? Meus móveis, minhas roupas de trabalho, meus remédios? Mas honestamente, depois das ameaças e da humilhação pública e da mãe dele se envolvendo como um reforço de reserva, algo mudou em mim completamente, revelando camadas de resiliência que eu nem sabia que existiam, fortalecidas por anos de independência conquistada. Não sou mais a mesma garota que tentava ser compreensiva com os sonhos de carro dele ontem. O desrespeito e a manipulação cruzaram uma linha que eu nem sabia que tinha até alguém pisar nela com força. Marcelo acha que me encurralou com as ameaças e a campanhazinha dele nas redes sociais projetada para me envergonhar até eu ceder. Ele acha que vou ceder e dar meu dinheiro para fazer o drama parar e voltar a ser a namorada solidária que não faz perguntas inconvenientes sobre finanças. Primeiro update. Lembra como eu disse que Marcelo não fazia ideia do que ia acontecer em seguida? Bem, acontece que eu também não, porque essa manhã virou um pesadelo absoluto que ainda tô tentando processar, com emoções se acumulando como camadas de uma tempestade interna. Então tô no Wegmans fazendo as compras semanais por volta das 10 da manhã, tentando me ater ao meu orçamento apertado porque alguém acha que eu devia estar entregando o meu salário inteiro. Quando tô carregando as sacolas pro carro e ouço uma voz atrás de mim dizendo, ora, se não é a namorada egoísta que não apoia o homem dela. Viro e é Beatriz, a mãe de Marcelo, parada ali de braços cruzados, parecendo prestes a dar uma palestra. Ela tem aquele sorriso falso doce que não chega aos olhos e tá vestida como se fosse pra igreja ou algo assim, mesmo sendo quarta de manhã. Eu imediatamente soube que isso não ia ser uma conversa agradável, carregada de julgamentos acumulados. Ela começa a despejar sobre como criou Marcelo para esperar mais das mulheres na vida dele e como tá decepcionada que eu acabei sendo tão autocentrada. Ela tá ali no estacionamento do supermercado, me dizendo que uma mulher de verdade encontraria um jeito de realizar os sonhos do homem dela em vez de dar desculpas sobre contas e aluguel. Tentei ficar calma e explicar que tenho responsabilidades financeiras e não posso simplesmente dar dinheiro que preciso para despesas básicas de vida. Mas Beatriz não quis saber. Ela me interrompeu e disse que Marcelo contou para ela que eu estava sendo dramática sobre minha situação e que se eu realmente o amasse, eu resolveria. Então ela disse algo que fez meu sangue ferver, revelando uma profundidade de intrusão que ultrapassava limites pessoais. Ela disse que talvez eu não fosse o tipo certo de garota pro filho dela se eu nem conseguisse fazer essa uma coisa por ele. A audácia dessa mulher em me encurralar no supermercado e tentar me envergonhar para me falir pela obsessão de carro do filho adulto dela. Eu disse para ela que o planejamento financeiro de Marcelo não era minha responsabilidade e que ele ganha mais que eu de qualquer jeito. Então talvez ele devesse poupar pros próprios compras como um adulto crescido. Foi aí que ela ficou realmente desagradável. Ela disse que eu claramente fui criada errada e não entendia o que ser em um relacionamento significava. Ela realmente disse que meus pais obviamente não me ensinaram valores apropriados sobre apoiar um parceiro. Trazer meus pais nisso quando ela nem os conhece era cruzar uma linha que eu não sabia que existia, expondo uma vulnerabilidade familiar que eu protegia. Eu disse para ela que meus pais me ensinaram a ser independente e não deixar pessoas me explorarem, o que parecia valores bem bons para mim.
O rosto de Beatriz ficou todo vermelho e ela disse que essa atitude era exatamente o problema com garotas da minha geração. Achamos que somos boas demais para fazer sacrifícios por amor. Mas aqui vai onde fica absolutamente insano. Ela tira o telefone e começa a rolar algo. Então me mostra o post viral de Marcelo sobre eu ser garimpeira. Ela tá ali lendo os comentários em voz alta. Os bem desagradáveis me chamando de egoísta e materialista. Ela literalmente lê insultos de estranhos da internet pro meu rosto como se fosse prova de que ela tá certa, ampliando a humilhação com uma precisão calculada. Eu perguntei se ela achava apropriado o filho dela humilhar publicamente a namorada online quando não consegue o que quer. E ela disse que às vezes homens precisam tomar medidas drásticas para penetrar em mulheres teimosas. Ela disse que Marcelo só estava tentando me ajudar a ver a razão, e que eu devia ser grata por ele se importar o suficiente para tentar me ensinar melhor. Me ensinar melhor? Como se eu fosse um pet desobediente que precisa de treino, desumanizando a dinâmica com uma frieza que chocava. Eu tava tão brava que mal conseguia falar. Mas consegui dizer para ela que ameaçar vazar mensagens privadas não era ensinar, era manipulação e abuso emocional. Beatriz riu e disse que eu estava sendo dramática demais e que Marcelo nunca faria nada para me machucar de verdade. Ela disse que ele só precisava que eu entendesse o quão sério ele estava sobre esse carro e o quão importante era para ele. Ela insistia que se eu realmente o amasse, ia querer fazê-lo feliz, mesmo que significasse algum inconveniente temporário para mim. Inconveniente temporário. Era assim que ela chamava eu não poder pagar comida e aluguel por meses. Então ela disse algo que me fez perceber que a família toda é completamente distorcida, com padrões enraizados em gerações de expectativas desequilibradas. Ela me contou que quando estava noiva do pai de Marcelo, deu dinheiro para ele comprar uma moto que queria, mesmo que significasse ela ter que voltar a morar com os pais por um tempo. Ela disse que era o que mulheres fazem para os homens que amam, e que tinha orgulho de fazer esse sacrifício. Eu destaquei que ela estava falando do noivo dela, não de um namorado de 2 anos, e que morar com família não era o mesmo que não poder pagar necessidades básicas. Mas ela só continuou sobre como mulheres modernas não entendem compromisso e lealdade. A conversa ficou ainda mais estranha quando ela começou a falar sobre como Marcelo merece se sentir orgulhoso e confiante, e como ter coisas legais é importante pro autoestima de um homem. Ela disse que eu devia querer contribuir pro sucesso e felicidade dele em vez de segurá-lo com meu egoísmo. Como se o autoestima dele fosse de alguma forma minha responsabilidade financeira. Eu perguntei diretamente se ela achava razoável Marcelo esperar que a namorada dê o salário inteiro quando ele ganha mais que ela e poderia poupar pro carro sozinho. Ela disse que não era esse o ponto. O ponto era que casais deviam apoiar os sonhos um do outro. E eu tava falhando como parceira. Mas então ela disse algo que realmente me mostrou o quão bagunçada toda essa situação é. Ela me contou que Marcelo tava falando com ela sobre nosso relacionamento faz meses, reclamando que eu não era ambiciosa o suficiente e não parecia investida em construir um futuro juntos. Ela disse que ele estava questionando se eu era realmente material de namorada ou só alguém com quem ele estava perdendo tempo. Então aparentemente Marcelo estava me difamando para a mãe dele faz meses antes dessa situação do carro surgir. Ele estava construindo um caso contra mim como uma namorada inadequada que não atendia aos padrões dele. A demanda do carro não era realmente sobre o carro. Era algum tipo de teste para ver se eu mostraria devoção destruindo minha estabilidade financeira pelos desejos dele, revelando uma estratégia manipuladora de longo prazo. Eu disse para Beatriz que não apreciava ser discutida e julgada pelas costas e que se Marcelo tivesse preocupações sobre nosso relacionamento, devia ter falado comigo diretamente em vez de correr para a mamãe sobre os problemas dele. Isso realmente a irritou e ela disse que eu estava sendo desrespeitosa e provando exatamente que tipo de pessoa eu era. Ela começou a elevar a voz e atrair a atenção de outras pessoas no estacionamento, me dizendo que eu ia perder Marcelo se não mudasse minha atitude e começasse a agir como uma namorada solidária. Ela disse que ele tinha opções e não precisava se contentar com alguém que não estava disposta a investir no relacionamento deles. Eu disse para Beatriz que qualquer homem que ameaçasse e humilhasse publicamente a namorada por não bancar compras de luxo dele não valia a pena manter e que talvez Marcelo devesse achar alguém que compartilhasse os valores deles sobre relacionamentos serem transações financeiras. Ela ficou ainda mais brava e disse que eu estava sendo amarga e vingativa e que ia me arrepender de jogar fora um bom relacionamento por dinheiro. Mas aqui vai a coisa que realmente me pegou. Ela ficava chamando de bom relacionamento. Como se humilhação pública e ameaças e manipulação financeira fossem sinais de uma parceria saudável. Como se o comportamento de Marcelo fosse normal e minha recusa em aceitar fosse o problema, invertendo a narrativa com uma cegueira deliberada. A conversa toda durou talvez 20 minutos, mas pareceu horas. No final,
Beatriz estava praticamente gritando comigo no estacionamento sobre como eu estava cometendo um erro enorme e como Marcelo merecia melhor que alguém que nem tentava realizar os sonhos dele. Ela disse que eu ia acabar sozinha e miserável se continuasse achando que era boa demais para comprometer por amor. Eu finalmente disse para ela que estava acabada com a conversa e comecei a entrar no carro. Mas ela agarrou meu braço e disse que Marcelo ia me ligar mais tarde e era melhor eu pensar com cuidado no que queria dizer para ele. Ela disse que era minha última chance de consertar as coisas antes dele decidir que eu não valia o esforço. A ameaça implícita era cristal clara. Ceda ou perca ele. Exceto que nesse ponto, perdê-lo estava começando a soar como a melhor opção, libertadora em sua clareza. Depois que ela finalmente foi embora, só sentei no carro por uns 10 minutos tentando processar o que tinha acontecido. O fato de Marcelo ter mandado a mãe dele me emboscar no supermercado era tão além de problemas normais de relacionamento que eu mal conseguia compreender, destacando uma disfuncionalidade familiar profunda. Que homem manda a mãe assediar a namorada para dar dinheiro? Mas também percebi algo mais durante aquela conversa horrível. Marcelo e Beatriz ficavam falando sobre o que eu devia fazer por ele, o que eu devia a ele, que tipo de namorada eu devia ser. Ninguém nunca mencionou o que ele devia fazer por mim ou como ele devia tratar alguém que supostamente ama. Era tudo sobre minhas obrigações e as necessidades dele e minhas falhas como parceira. Eles tinham a coisa toda distorcida onde eu sou o problema por ter limites e Marcelo é a vítima por não conseguir tudo o que quer imediatamente. Onde minha sobrevivência financeira é menos importante que a satisfação emocional dele, onde os sonhos dele importam mais que minha realidade. Segundo o update. Então cheguei em casa do Egmont por volta do meio-dia e tô guardando as compras e tentando me acalmar da confrontação no estacionamento quando meu telefone começa a tocar. É Marcelo, o que eu esperava já que a mãe dele basicamente me ameaçou que ele ligaria. Parte de mim queria deixar ir pro voicemail, mas eu sabia que ele ia continuar ligando e eu tava honestamente curiosa para ver como ele ia tentar girar a mãe dele me assediando em público. Além disso, se for totalmente honesta, depois daquela emboscada no estacionamento eu tava meio no clima de ver ele se enterrar num buraco ainda mais fundo, expondo suas fraquezas com cada palavra. Às vezes quando as pessoas estão sendo tão ridículas, você só tem que deixar elas continuarem falando para apreciar plenamente o absurdo. Ele começa todo falso casual perguntando como meu dia tá indo. Como se não soubesse que a mãe dele acabou de passar 20 minutos gritando comigo sobre que namorada terrível eu sou. Então eu corto direto pro ponto e pergunto se ele mandou Beatriz me emboscar no supermercado ou se ela inventou esse plano brilhante sozinha. Marcelo ficou imediatamente defensivo e disse que a mãe dele só estava preocupada com nosso relacionamento e queria me ajudar a entender melhor a perspectiva dele. Ele disse que Beatriz achou que talvez ouvir de outra mulher sobre como relacionamentos funcionam pudesse penetrar em mim de um jeito que ele não conseguia sozinho. O tom condescendente na voz dele quando disse como relacionamentos funcionam me fez querer jogar meu telefone pela sala. Eu disse para ele que mandar a mamãe dele me encurralar no estacionamento e me dar lição sobre meus valores não estava ajudando o nosso relacionamento. Tava me mostrando exatamente que tipo de homem ele realmente é. Foi aí que ele começou a ficar irritado e disse que eu tava distorcendo tudo e fazendo a família dele parecer vilões quando eles só estavam tentando ajudar a salvar nosso relacionamento. Então ele lançou num discurso inteiro sobre o quão decepcionado tava com minha reação ao que ele chamou de pedido simples de apoio. Ele disse que tinha pensado sobre nossa conversa e percebeu que o problema era que eu não entendia o quão importante esse carro era para ele e pro sucesso futuro dele. Ele realmente usou as palavras sucesso futuro como se comprar um carro caro fosse transformar a carreira dele de alguma forma, inflando uma ilusão de grandeza. Eu pedi para ele explicar exatamente como um Dodge Challenger ia melhorar o desempenho no trabalho dele e ele ficou bravo e disse que eu estava sendo deliberadamente obtusa e perdendo o quadro maior. Ele começou a falar sobre imagem e confiança e como pessoas bem-sucedidas investem em coisas que projetam sucesso. Ele disse que eu estava pensando pequeno e segurando nós dois com minha mentalidade limitada. A manipulação era tão patética e óbvia que eu quase ri alto, desmascarando táticas que provavelmente funcionavam em mulheres inseguras antes de mim. Aqui estava esse homem adulto seriamente tentando me convencer que exigir meu dinheiro de aluguel era razoável, usando as mesmas táticas cansadas. Mas eu conseguia ver através da besteira dele. Cada viagem de culpa, cada tentativa de me fazer sentir egoísta por ter necessidades financeiras básicas, cada argumento patético sobre sucesso e investimento. Que tipo de perdedor tenta gasligar a namorada para bancar o carro da crise de meia-idade dele? Eu tava vendo ele tropeçar nesses pontos manipuladores e tudo que eu pensava era o quão embaraçoso deve ser tão desesperado e transparente.
Namorados normais não seguram conversas privadas como refém para extorquir dinheiro das parceiras, e o fato de Marcelo achar isso comportamento aceitável só me mostrou exatamente que tipo de homem eu tava perdendo tempo. Mas então ele disse algo que realmente me mostrou o quão distorcida a mente dele tinha ficado. Ele me contou que tinha falado com os amigos dele sobre nossa situação, e todos concordaram que eu tava sendo irracional e egoísta. Ele disse que Gustavo especificamente contou pra ele que quando comprou o Camaro, a namorada Elisa não hesitou em ajudar com a entrada, porque ela entendia que o sucesso dele era o sucesso deles. Eu destaquei que Gustavo e Elisa estão juntos há 5 anos e estão noivos, não parceiros de namoro de 2 anos. E que eles provavelmente discutiam decisões financeiras grandes juntos em vez de uma pessoa exigir o salário inteiro da outra. Mas Marcelo só disse que era exatamente o ponto dele. Casais reais que são sérios sobre o futuro fazem esses tipos de investimentos juntos. Ele me disse que pegar esse carro não era só sobre querer algo legal, era sobre provar que estávamos prontos para levar nosso relacionamento pro próximo nível. Ele disse que casais que não podem fazer sacrifícios financeiros um pelo outro não estão prontos pro casamento, e talvez não devessem estar perdendo tempo um do outro. Então, aparentemente na mente distorcida de Marcelo, me falir pelo carro dele era algum tipo de teste de relacionamento para provar que eu era material de casamento. Ele tinha transformado o desejo egoísta dele numa medida do meu compromisso e amor por ele, elevando uma demanda irracional a um padrão de lealdade. Eu perguntei diretamente se ele estava seriamente sugerindo que minha disposição em dar meu dinheiro de aluguel era pré-requisito para qualquer futuro juntos. E ele disse que relacionamentos bem-sucedidos requerem sacrifício e compromisso de ambos os parceiros. Quando eu destaquei que todo sacrifício parecia vir de mim enquanto ele guardava todo o dinheiro dele para si, ele ficou realmente bravo. Marcelo começou a gritar que eu estava sendo dramática e transformando tudo numa guerra de gêneros em vez de reconhecer que ele estava tentando construir algo melhor para nós dois. Ele disse que o carro beneficiaria eu também porque eu ia poder andar nele e ser vista com alguém que tinha vida organizada. Como se eu devesse ser grata pelo privilégio de ser associada ao carro chique dele que eu paguei. Esse idiota realmente achava que eu devia ser agradecida pela oportunidade de me falir para ele parecer legal pros amigos. Como ser vista num carro que eu não podia pagar era algum tipo de presente incrível que ele estava me oferecendo. Eu disse para ele que se ele queria impressionar pessoas com coisas caras, devia usar o próprio dinheiro como todo outro adulto no planeta. Então ele disse algo que me fez perceber o quão pouco respeito ele realmente tem por mim. Ele me contou que meu emprego na farmácia não era uma carreira real de qualquer jeito. Só algo que eu estava fazendo temporariamente até descobrir o que realmente queria fazer com a vida. Ele disse que já que eu não estava investindo no meu próprio futuro, o mínimo que eu podia fazer era investir no dele. Eu não conseguia acreditar que ele estava desmerecendo minha carreira assim. Tô trabalhando em farmácia há 3 anos, sou boa no que faço, ajudo pessoas a pegarem os remédios que precisam, e na verdade gosto da maioria dos aspectos do meu emprego. Mas aparentemente nada disso importa porque não faz dinheiro suficiente para impressionar os amigos de Marcelo ou bancar as atualizações de estilo de vida dele. Quando eu disse para ele que minha carreira era importante para mim, e que eu não tava só matando tempo até algo melhor aparecer, ele riu e disse que eu tava sendo defensiva sobre um emprego que qualquer um podia fazer com treinamento mínimo. Ele disse que se eu fosse séria sobre ter uma carreira real, eu estaria trabalhando em me melhorar em vez de dar desculpas sobre contas e aluguel. O desrespeito era tão completo e devastador que eu na verdade senti pena dele, revelando uma insegurança profunda que ele projetava em mim. Imagine ser tão inseguro sobre o próprio emprego que você tem que rebaixar o trabalho honesto da namorada para se sentir melhor. Eu disse para ele que pelo menos meu emprego ajuda pessoas de verdade em vez de só empurrar papelada no escritório de seguros, e ele surtou total. Marcelo começou a berrar que eu estava sendo cruel e atacando ele pessoalmente quando ele só estava tentando ter uma conversa honesta sobre nosso futuro. Ele disse que eu estava mostrando minhas cores verdadeiras e provando que não me importava realmente com os sentimentos ou objetivos dele. Tipo, cara, você acabou de passar 10 minutos rebaixando minha carreira e agora quer falar sobre sentimentos feridos? Mas piorou ainda mais. Marcelo começou a falar sobre como tinha reconsiderado nosso relacionamento inteiro ultimamente e se perguntando se eu era realmente o tipo de parceira que ele precisava para a vida que queria construir. Ele disse que homens bem-sucedidos precisam de mulheres solidárias que entendem que às vezes você tem que fazer sacrifícios de curto prazo por ganhos de longo prazo. Eu perguntei que ganhos eu supostamente ia ter me falindo pelo carro dele. E ele disse que eu ganharia um namorado que se sentia confiante e bem-sucedido e portanto poderia ser um parceiro melhor para mim.
Então minha recompensa por destruir minha estabilidade financeira supostamente era um Marcelo ligeiramente mais feliz. A lógica era tão insana e narcisista que eu comecei a rir. Eu disse pra ele que se a confiança dele dependia de eu dar meu dinheiro de aluguel, então talvez ele devesse trabalhar nos problemas de autoestima dele em vez de tentar torná-los minha responsabilidade financeira. Isso realmente o irritou, e ele começou a gritar sobre como eu estava sendo má e não solidária e transformando tudo num ataque pessoal. Então ele trouxe a situação das redes sociais e disse que tinha recebido muito apoio de pessoas que entendiam a frustração dele com minha atitude. Ele disse que talvez eu devesse ler alguns comentários no post dele para ter uma perspectiva melhor sobre como outras pessoas viam nossa situação. Ele realmente sugeriu que estranhos da internet me chamando de nomes poderiam me ajudar a ver o erro dos meus caminhos. Eu literalmente comecei a rir nesse ponto. Eu disse pra ele que pegar conselho de relacionamento de pessoas aleatórias nas redes sociais era tão esperto quanto pedir pro ChatGPT planejar o orçamento dele, ou pegar coaching de vida de uma bola mágica 8. Tipo, sério, o que vem depois, Marcelo? Você vai checar seu horóscopo pra ver se Mercúrio tá em retrógrado antes de tomar decisões grandes sobre nosso futuro? O fato de ele achar que comentários aleatórios da internet eram conselho de relacionamento válido me mostrou o quão desconectado da realidade ele realmente era. Eu disse pra ele que qualquer um que achasse exigir o salário inteiro da namorada razoável provavelmente não era alguém cuja opinião eu valorizava muito, e que talvez ele devesse se ater a pegar validação de pessoas que realmente sabem como é um relacionamento saudável. Ele ficou ainda mais defensivo e disse que eu tava zombando dele em vez de levar as preocupações dele a sério, o que só me fez rir mais forte. Quer dizer, quando alguém sugere que trolls do Facebook deviam ser seus conselheiros de relacionamento, que outra resposta há? Foi aí que Marcelo trouxe a opção nuclear. Ele me lembrou sobre nossas conversas privadas por texto e disse que realmente esperava não ter que compartilhar aquelas com ninguém, mas que precisava saber que eu tava levando a situação a sério. Ele disse que tinha capturas de tela de mensagens que talvez não parecessem boas fora de contexto. A ameaça era cristal clara mesmo que ele tentasse disfarçar como preocupação. Deu dinheiro ou ele liberaria conversas privadas que poderia manipular para me fazer parecer ruim. Ele estava segurando a intimidade do nosso relacionamento como refém para conseguir o que queria. Eu disse para ele que ameaçar violar minha privacidade não era ação de alguém que me ama, e ele ficou defensivo e disse que não estava ameaçando nada, só apontando que nossas conversas privadas provavelmente deviam ficar privadas. Mas a implicação era óbvia: coopere ou enfrente as consequências. Mas honestamente nesse ponto eu estava só impressionada com quantas maneiras diferentes ele conseguia encontrar para ser uma pessoa terrível numa conversa só, compilando um repertório de abusos que revelava um padrão enraizado: humilhação pública, manipulação financeira, chantagem emocional, desmerecimento de carreira, e agora ameaças de violar privacidade. Era como se ele estivesse seguindo uma lista de comportamentos abusivos para ver qual finalmente me quebraria. Mas então ele disse algo que me fez perceber que isso era sobre muito mais que só o carro. Ele me contou que tinha pensado sobre nosso futuro juntos, e precisava saber que eu era o tipo de mulher que apoiaria as ambições dele e o ajudaria a alcançar os objetivos dele. Ele disse que se eu não pudesse fazer essa uma coisa por ele, como ele poderia confiar em mim para estar lá para os desafios maiores que casais bem-sucedidos enfrentam? Então, na mente de Marcelo, isso não era sobre um carro de jeito nenhum. Era sobre estabelecer a dinâmica de poder no nosso relacionamento. Ele queria provar que podia fazer demandas irracionais e eu obedeceria. Ele queria me treinar para priorizar os desejos dele sobre minhas necessidades básicas. Ele queria ver se conseguia me manipular para dependência financeira e submissão. A conversa durou quase 1 hora com ele tentando ângulos diferentes para me convencer, mas cada abordagem voltava para a mesma demanda básica: dê o dinheiro dele e aceite que os desejos dele eram mais importantes que minhas necessidades. Ele nunca reconheceu que o que pedia era irracional ou que eu tinha preocupações legítimas sobre minha própria sobrevivência financeira. No final da ligação, eu estava exausta de tentar explicar conceitos básicos como limites pessoais e responsabilidade financeira para alguém que parecia fundamentalmente incapaz de entender que as necessidades de outras pessoas importam também. Marcelo terminou a conversa dizendo que me daria até sexta para pensar em tudo e tomar a decisão certa. A decisão certa. Como se houvesse só um resultado aceitável e qualquer outro seria errado e egoísta e prova de que eu não o amava de verdade. Ele nunca se desculpou pela humilhação pública ou pelas ameaças ou pelo desmerecimento completo da minha carreira. Ele estava tão focado em conseguir o que queria que nem conseguia fingir se importar com como o comportamento dele me afetava. Último update: tô vivendo pelo que aconteceu na sexta e preciso compartilhar cada detalhe porque o que rolou foi tão melhor que qualquer coisa que eu pudesse planejar.
Uma reviravolta épica de justiça poética. Então chega a manhã de sexta. O grande dia de prazo de Marcelo, onde eu supostamente ia ceder e entregar meu salário como uma boa namoradinha. Em vez disso, decidi que era hora de tomar ação real em vez de só falar em círculos com esse manipulador perdedor. Liguei pro meu pai na quinta noite e contei a situação toda sobre Marcelo exigindo meu salário, as ameaças, a mãe psycho dele me emboscando, tudo. Meu pai ficou furioso e ficava pedindo para repetir certas partes como se não pudesse acreditar que alguém realmente se comportaria assim com a própria namorada. Sexta de manhã, meu pai me liga por volta das 11 perguntando se tô no trabalho. Eu disse que tinha ligado dizendo que estava doente porque honestamente estava brava e estressada demais para lidar com problemas de clientes o dia todo. Ele disse bom porque ele tinha uns negócios para resolver e queria que eu fosse com ele como testemunha. Mas aqui vai onde fica absolutamente perfeito. O colega de trabalho do meu pai, Carlos, tinha visto o post viral de Marcelo no Facebook e ligou pro meu pai aquela manhã rindo desse cara patético exigindo o salário da namorada para um carro. Carlos estava lendo os comentários em voz alta, todas as pessoas me chamando de garimpeira e egoísta, sem perceber que estava falando da filha do colega de trabalho dele. Quando meu pai contou para Carlos exatamente sobre quem era o post, Carlos ficou completamente silencioso. Então meu pai disse que precisava ir ter uma conversa com esse garoto sobre como homens devem tratar mulheres, e Carlos se ofereceu para ir junto como reforço. Meu pai me pegou e fomos direto pro escritório de Marcelo. Tentei dizer para ele que talvez não fosse a melhor ideia, mas meu pai disse que nenhum homem ia humilhar publicamente a filha dele e ameaçá-la e se safar. Ele disse que Marcelo estava prestes a aprender o que acontece quando você mexe com a família errada. Meu pai marchou pro escritório como se fosse dono do lugar. A recepcionista tentou parar ele, mas ele só disse alto que precisava falar com Marcelo sobre as mentiras que ele estava espalhando sobre a filha dele online. Metade do escritório ouviu e as pessoas começaram a se juntar para assistir. Marcelo saiu pro saguão parecendo confuso até ver eu parada atrás do meu pai, e aí o rosto dele ficou completamente branco. Meu pai não perdeu tempo com papo furado. Ele perguntou para Marcelo se era ele que postou sobre exigir o salário inteiro da namorada, e depois a chamou de garimpeira quando ela disse não. Marcelo começou a gaguejar que era um mal-entendido e que posts de redes sociais não contam a história toda, mas meu pai o interrompeu. Ele disse que não havia mal-entendido sobre um homem adulto exigindo dinheiro de aluguel da namorada para um carro de brinquedo, e depois chorando online quando ela teve coragem de dizer não. O escritório inteiro estava assistindo nesse ponto, e Marcelo parecia querer sumir no chão, sua fachada desmoronando em tempo real. Meu pai manteve a voz nivelada, mas todo mundo ouvia cada palavra enquanto ele perguntava que tipo de homem ameaça uma mulher com vingança por não se falir pros desejos dele. Marcelo tentou dizer que questões privadas de relacionamento não deviam ser discutidas no local de trabalho dele, e meu pai disse que talvez Marcelo devesse ter pensado nisso antes de tornar as questões privadas de relacionamento deles públicas nas redes sociais, para estranhos chamarem a filha dele de nomes. Então meu pai realmente começou a despejar nele. Ele disse que criou 3 filhas e nunca precisou ensinar para elas que homens de verdade não mendigam dinheiro de mulheres, não mandam as mamães lutarem as batalhas delas, e não têm chiliques quando não conseguem o que querem. Ele perguntou para Marcelo se o próprio pai dele sabia que tipo de homem ele criou, porque qualquer pai decente teria vergonha de ter um filho que se comporta como uma desculpa patética para homem. Marcelo estava ficando vermelho e tentando gaguejar alguma resposta, mas meu pai não tinha terminado. Ele disse que era embaraçoso ver um homem agir como uma criança mimada que tem acessos quando não pode ter brinquedos caros. E que talvez Marcelo devesse ter passado menos tempo planejando como manipular mulheres e mais tempo aprendendo a ser um adulto de verdade. Meu pai perguntou para os colegas de trabalho de Marcelo se eles já tinham visto algo assim antes. Um homem adulto que espera que a namorada pague as contas dele enquanto ele gasta o dinheiro de aluguel dela em carros. Ele disse que de onde ele vem, homens protegem e providenciam para as famílias, não sugam mulheres e depois as abusam quando o dinheiro acaba. A humilhação no rosto de Marcelo era linda. Os colegas de trabalho dele estavam todos olhando e sussurrando, e dava para ver ele percebendo que a reputação dele estava sendo destruída em tempo real. Uma das mulheres mais velhas no escritório realmente disse em voz alta que nunca tinha ouvido nada tão ridículo na vida dela. Então meu pai soltou o ultimato que piorou ainda mais o dia de Marcelo. Ele disse para Marcelo que ele tinha até meia-noite para pegar cada coisa que pertencia a ele do meu apartamento, e que qualquer coisa deixada para trás estaria numa caçamba no sábado de manhã. Ele disse que Marcelo perdeu o privilégio de morar com uma mulher que era boa demais para ele no momento que decidiu humilhá-la publicamente por não bancar a crise de meia-idade dele. Marcelo começou a entrar em pânico e dizendo que precisava de mais tempo, que não conseguia achar um lugar novo tão rápido.
mas meu pai disse que não era problema dele ou meu. Ele disse que Marcelo devia ter pensado em moradia antes de decidir morder a mão que o alimentava. Talvez a mamãe dele pudesse recebê-lo, já que ela parecia tão investida nas decisões de relacionamento dele. Meu pai disse que Marcelo estava com sorte de ter até meia-noite em vez de ser jogado na rua naquele minuto. O que teria acontecido se meu pai tivesse criado um filho tão desrespeitoso? Ele disse para Marcelo que homens de verdade não ameaçam mulheres, não as manipulam por dinheiro, e não mandam as mães assediarem as namoradas em estacionamentos como algum tipo de mamas boy patético. Então meu pai fez algo que eu nunca vou esquecer. Ele tirou o telefone e disse que já que Marcelo parecia achar que humilhação pública era jeito apropriado de lidar com problemas de relacionamento, talvez Marcelo quisesse fazer um pedido de desculpas público para corrigir o registro sobre que tipo de homem ele realmente é. Marcelo começou a implorar pro meu pai não gravar nada, dizendo que o emprego dele já estava em risco, e que não aguentava mais humilhação pública. Meu pai disse que Marcelo devia ter considerado as consequências antes de decidir agir como um garotinho manipulador que tem acessos quando mulheres não dão dinheiro para ele. Mas meu pai já estava gravando, e disse para Marcelo que ele podia ou explicar para todo mundo assistindo porque achava abuso financeiro aceitável, ou se desculpar por ser um mentiroso, manipulador covarde que pega no pé de mulheres porque é fraco demais para lidar com responsabilidades adultas reais. O escritório inteiro estava completamente silencioso assistindo isso se desenrolar. Marcelo olhou ao redor para os colegas de trabalho todos olhando para ele, e ele simplesmente desabou. Ele começou a chorar e dizer que sentia muito e que tinha cometido erros terríveis e que sabia que não merecia alguém como eu. Meu pai manteve o telefone gravando e disse para Marcelo ser específico sobre o que estava se desculpando, e porque achava aceitável tratar mulheres como caixas eletrônicos com benefícios. Então lá estava Marcelo, soluçando na frente do escritório inteiro, admitindo na câmera que tentou manipular financeiramente a namorada e ameaçá-la para bancar o carro caro dele através de humilhação pública e chantagem. Era a coisa mais patética que eu já vi na vida. Esse homem adulto que passou uma semana agindo como se tivesse todo o poder, completamente desmoronando no momento que alguém o confrontou. Os colegas de trabalho dele estavam olhando para ele como se fosse louco, e honestamente, quem poderia culpá-los?